Somente o amor de mãe teria a tal decisão. Justo revela o escondido, justo socorre os aflitos, desaloja os mistérios que escondi no coração. Ele é justo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro dos Reis. Hoje vamos meditar no capítulo 22, o último deste livro. O versículo será do 1º até o versículo 8, que nos diz o seguinte: Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo à peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Queridos, chegamos a este capítulo 22, o último deste livro de Reis, primeiro livro dos Reis, e o que nós temos aqui é a aliança do rei Josafá de Judá e a aliança, com Acabe, rei de Israel. Nós percebemos que ambos tinham um relacionamento completamente diferentes com Deus e agora, por interesses políticos, eles fazem aliança, e o que nós percebemos é que esta aliança que eles fazem vai, trazer uma situação conflituosa. Olha que interessante, nós percebemos que Acabe recebe a visita de Josafá, e quando este recebe esta visita, ele acha oportuno fazer aliança com ele para irem juntos para uma batalha, para uma guerra. E a Bíblia diz que, conforme o costume daqueles que andavam orientados pelo Senhor, ele diz: tudo bem, nós podemos ir, mas primeiro vamos consultar para saber se esta é a vontade do Senhor. Consultemos um profeta. Este era um costume do Antigo Testamento. E a Bíblia diz então aqui que Acabe juntou ali uns 400 profetas, e eles começaram todos a profetizar, incentivando-os a irem à peleja, dizendo que Deus iria entregar a cidade de Ramote Gileade às suas mãos. Mas observemos que quando um profeta, ele é verdadeiramente um profeta de Deus, ele convence as pessoas
pela sua palavra. E ao ouvir aquela profecia, Josafá não ficou convencido. Ele diz: não há por aqui um profeta do Senhor por quem podemos consultar? Mas não haviam ali 400 profetas? Nós percebemos que 400 profetas profetizavam e não conseguiram convencer Josafá de que de fato aquela era uma direção de Deus. Ou seja, aqueles profetas, eles não apresentavam-se como alguém que tinha verdadeiramente uma intimidade com o Senhor. E é então que eles mandam buscar esse outro profeta, mas olha que interessante, o rei diz que ele o aborrecia. Por quê? Porque ele nunca profetizava o que era bem ao seu respeito, mas o que era mal. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. Por que é que aquele profeta não profetizava o que era bom a respeito de Acabe? Todo o governo de Acabe era ímpio. Ele vivia fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele vivia desagradando ao Senhor. Como se espera que alguém vá profetizar o bem de alguém que vive aborrecendo a Deus, vive fazendo aquilo que desagrada ao Senhor? Não existe profecia de bem para esse tipo de pessoa, a menos que ela se arrependa e mude o seu comportamento. Então, relutante, Acabe manda chamar a Micaías, o filho de Imlá, que era então um sacerdote, considerado sacerdote do Senhor. Quando os mensageiros vão chamá-lo, eles dizem a ele que era para ele profetizar conforme os outros profetas. Ele então diz que ele iria profetizar conforme aquilo que o Senhor lhe dissesse. Ele até chega falando como os demais, mas agora é o profeta de Deus que não consegue convencer o profeta Acabe de que estava falando a verdade. Ele então diz: não te conjuro sempre que me fales somente a verdade em nome do Senhor. E então ele entrega a profecia dizendo que Acabe iria morrer naquela peleja. E então Acabe fica contrariado e indignado, manda aquele profeta para a prisão, para que este seja tratado com pão de amargura, até que este volte em paz da guerra. E então ele diz: se eu falei em nome do Senhor, então você não voltará. Mas se você voltar, foi porque de fato Deus não falou na minha boca. Então, meus queridos, o que nós percebemos no encerramento deste capítulo é que, de fato, eles vão para aquela guerra e olha a estratégia de Acabe. Ele manda que Josafá, ele vai vestido nas suas vestes reais, ele se disfarça como um soldado para ele ficar oculto e para Josafá ser um alvo fácil para aqueles que iriam pelejar contra eles. Porque nós sabemos que quando o líder ele morria, a guerra acabava. Ou seja, ele estava estrategicamente colocando Josafá como sendo o alvo daquela guerra, pois o rei era o alvo da guerra. Quando ele se disfarçou de soldado, ele estava então expondo o rei de Judá para ser morto naquela peleja. Mas a Bíblia diz que, mesmo ele disfarçado, alguém atira uma flecha ao léu e esta o alcança e ele é ferido naquela guerra e ele termina sendo morto, porque o homem de Deus falou. E quando o homem de Deus fala, a palavra dele se cumpre, porque ele fala em nome do Senhor. Então, meus queridos, nós terminamos este capítulo, este livro de Reis, o primeiro livro dos Reis, com a morte, então, do rei de Israel, Acabe.